Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal, só que dessa vez vamos trazer uma notícia muito triste, né? Daquele garoto que teve um ataque em São Paulo, que apenas 13 anos atacou ali as professoras e os alunos, tá? Vamos falar sobre essa matéria, trazer algumas reflexões e juntos pensarmos em alguma solução para poder diminuir esses problemas que têm crescido cada vez mais. Mas antes, deixa eu lembrar vocês, se você não é inscrito aqui no meu canal, então aproveite essa oportunidade, se inscreva, que eu vou estar trazendo esses temas para nós. Se no final você achou interessante esse vídeo, então curta, comente aqui, o seu comentário é muito importante. Então vamos lá para a matéria, né? A matéria é de um menino de apenas 13 anos de idade, né? Ele matou ali a professora a facada, né? Ele feriu, na verdade, assassinou essa professora, feriu outras 3 professoras e mais um aluno, que nesse momento estão bem, né? Infelizmente, esse incidente aconteceu em São Paulo, como eu falei, com um menino de apenas 13 anos, né? E esse incidente só não foi pior porque a professora de educação física, ela imobilizou esse menino com aquele golpe, né, o mata-leão que a gente fala, ali pegando ao seu pescoço e ali imobilizando ele para poder tirar da mão dele a faca, para ele não atacar mais aquelas pessoas, né? Mas infelizmente, junto com essas professoras, ele também atacou de forma covarde. Não vou mostrar o vídeo aqui, é uma coisa muito ruim de se ver. Atacou de forma covarde uma professora, a professora Elizabeth, de apenas, aliás, de 71 anos, né? Uma senhora que ainda estava na profissão, né? Com essa idade, né, os especialistas e as pessoas que acompanham ela diziam que é porque ela ainda amava a profissão, né? E infelizmente ela teve uma parada cardíaca e ela não resistiu, né? E ela amava uma profissão que nós estamos discutindo aí, né, há dias, né? Uma profissão que vem cada vez mais sendo desvalorizada, infelizmente, não somente pela sociedade, como também pelos famosos, né? Recentemente em meu canal, aliás, se você ainda não assistiu, é um dos vídeos mais assistidos aqui no meu canal. Eu comentei da MC Poquinha, né, quando ela ofendeu a classe dos professores, né? Depois eu fiz outro vídeo dela se retratando e tal, né? Ela tinha humilhado essa classe mostrando o quanto que ela ganhava em apenas 30 minutos de show, né? Então, para você ver o quanto que essa classe é desvalorizada, né? E para você ver como realmente isso incentiva muito ao ódio, a muitas coisas ruins, né? Teve uma possível pipoquete que foi o meu primeiro, a minha primeira hater, né? Lá no vídeo, nos comentários me xingar, me chamar de mentiroso, de que a pipoquinha não tinha incentivado coisa nenhuma, que eu estava mentindo, né? E no final ali ele me xinga, né? Aquela pessoa me xinga, possivelmente, como eu falei, um adolescente, um pipoquete que acompanha ela, e também colocou ali algumas coisas contra os professores. Possivelmente são adolescentes que têm algum trauma com o professor, ou se os pais, de repente, também é professor, né? Então daí você vê o quanto que os professores estão sendo desvalorizados, né? E a Elizabeth, essa senhora, aos 71 anos, ali ainda poderia estar parada, poderia estar sossegada em casa, mas ela gostava de dar aula e estava lá exercendo essa função. Então, infelizmente, ela veio a falecer. E aí surge uma pergunta para nós muitas vezes. Por que será que isso aconteceu? Bom, antes de mais nada, você precisa entender o seguinte. Não é a primeira vez que isso acontece. No último ano, aqui no Brasil, por exemplo, já teve 6 casos desses ataques aqui no Brasil também. E em outros países também tem. Nessa mesma semana teve uma mulher que atacou também, atirou nas crianças lá nos Estados Unidos, né? E aí surge uma pergunta interessante, que cada vez mais as pessoas se fazem, né? A culpa são dos pais? A culpa são dos professores? É da sociedade? É do meio político? Bom, então a gente vai falar sobre isso. Isso gera muita discussão até hoje, né? Porque cada um tem a sua versão. E obviamente que nada, não importa do que fale, nada justifica o ataque como aquele e tirar a vida de uma pessoa. Ainda mais tratando de uma criança de 13 anos e ter esse tipo de ataque, né? Atacar ali uma pessoa, né? E tirar a sua própria vida, né?
Alguns pais eles reclamam, muitas vezes trazendo aqui uma visão um pouco diferente. Hoje em dia, muitos pais reclamam como os professores têm tratado os seus filhos, alguns relatam que chamam de burro, alguma coisa nesse sentido, né? Bom, eu tive uma experiência, né? Quando eu morei em São Paulo, nós tivemos professores bem difíceis, né? Professores agressivos que quase faltavam bater em nós, né? Eu digo assim no geral, né? Não somente nos bagunceiros aí de plantão, mas eram professores assim bem sistemáticos, vamos dizer, né? E aí quando eu mudei para o interior, aqui era diferente, né? Na cidadezinha pequena, os professores eram mais firmes, né? Mas alguns deles, porém, eles eram calmos, não tinha essa questão de gritar, alguma coisa desse tipo assim, né? E só fazendo uma comparação que muitas pessoas fazem hoje, essa comparação hoje, né? Mas antigamente os professores tinham mais pulso, né? Eles tinham mais autoridade, né? Hoje em dia não tem. E no meu caso eu tive essas duas partes antigamente, tanto em São Paulo como aqui no interior. Mas é bem verdade também que aí nós entramos por outro lado, né? Na questão dos pais. E óbvio que eu comentei isso aqui, né? Foi só um parênteses que eu abri sobre algumas pessoas que eu conversei, antes dessa situação ocorrer, inclusive, de algumas situações que ocorrem no dia a dia das escolas, né? Que não se aplica, obviamente, ao caso da professora Elizabeth, até porque esse menino tinha sido transferido e ele não gostou dessa transferência, enfim, ele tinha uma série de problemas que eu não estou falando aqui nesse vídeo também. Porém, não se aplica aqui. É que eu trouxe essa reflexão, que há alguma reclamação de algumas pessoas. Por outro lado, na sua grande maioria, esmagadora maioria, né, das pessoas reclamam dos próprios pais, né, na questão da responsabilidade dos pais em educarem os seus filhos, né? E aí, muitas reclamações que essas pessoas fazem, né, são os pais que hoje deixam seus filhos fazer o que eles quiserem, não colocam limite, né? Aí nós também vemos um problema da educação, né? Uma educação familiar, falta de planejamento familiar, que hoje as famílias mais pobres, elas não têm, né? Então ali acaba afetando essa educação e muitas vezes elas acabam passando para os seus filhos também. E nós vimos casos assim que nos deixam bastante triste, né? Essa semana mesmo, essa semana que ocorreu no caso desse menino, uma mãe foi também com uma, se eu não me engano, não sei se foi faca, eu acho que foi faca também, ameaçar a diretora porque ela perdeu o auxílio do governo, né? Por causa das faltas dos filhos. Ou seja, o filho ficou faltando, então ela perdeu esse auxílio, foi cortado. E ela, ao invés dela assumir esse problema, essa responsabilidade, porque não estava levando o filho para a escola, ela achou que a culpa era da escola. Então nós vemos aí mais uma vez uma inversão de valores sobre a questão da responsabilidade que os pais têm. É bem verdade também que muitos pais eles terceirizam a educação para os professores, né? E esquecem que os professores estão ali para poder trazer a educação disciplinar, vamos dizer assim, né? A matemática, português, a língua estrangeira, enfim, toda essa grade. A responsabilidade de obedecer, de educação, né? De obediência, enfim, ela é dos pais, né? E nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais difícil, né? Cada vez mais muita violência no lar também está ocorrendo bastante, né? E aí isso vem passando para os filhos. Nós sabemos que nossos filhos, eles seguem os nossos exemplos e não as nossas palavras, né? Os nossos exemplos arrastam, né? A palavra só indica, né? Então, isso também causa muito transtorno, muitos problemas aí na vida dessas pessoas, né? E aonde que leva a situações como essa, como eu falei, a mãe chegar a ponto de ameaçar a escola, como se a escola fosse culpada dela ter perdido o auxílio, sendo que a culpa era totalmente da família por permitir, né, que os seus filhos não vão para a escola, né? Então isso também é uma atitude errada que esses pais tomam, né? Além de todos esses problemas, um outro problema que nós vemos também é esse apoio, né? Aonde que esse menino conseguiu apoio? Já foi revelado matérias
dizendo que, por exemplo, ele teve esse apoio em sites perigosos na internet. Eu não vou dizer aqui nome de site, você deve conhecer, mas existem outras pessoas que podem se seguir, ficar curiosas e pesquisar. Mas são sites que não tem rastreio, a polícia não consegue ter o domínio, e lá essa garotada, né, acabam encontrando aquilo que muitas vezes eles não têm em sua casa, a atenção. E aqui vem um alerta muito importante para mim e para você que é pai, para você que é mãe, para você que de repente o tio, a tia, os avós que cuidam da criança em si, ou os pais adotivos, não importa. Você tem dado a devida atenção para seu filho, para sua filha? Ou você também é daquelas pessoas que vivem preso somente nas redes sociais, no celular e tudo mais, e não está dando atenção que o seu filho, que sua filha precisa e merece? Ora, na década de 90 era muito difícil eu conseguir ter a atenção do meu pai, porque ele saía de madrugada, pegava o trem, ia trabalhar em São Paulo, e aí voltava tarde da noite, eu já estava dormindo. Então eu só tinha a oportunidade de ver ele ali no final de semana. Mesmo assim, as oportunidades que nós tivemos de estar junto, nós aproveitamos bastante. Hoje eu tenho a oportunidade de ter esse tempo com mais qualidade, de passar mais tempo com meu filho, de saber o que ele deseja, o que ele não quer, o que ele gosta, né? Só de olhar ele meio tristinho assim, já percebo que algo aconteceu em sua vida. Então a gente senta, faz um diálogo ali, conversa, né? E não um monólogo, né? Só uma pessoa fala. A gente deixa ele falar o que ele não gostou, o que gostou, e assim por diante a gente vai acertando os seus comportamentos, né? Então esse garoto, ele conseguiu apoio, né? Segundo algumas matérias, até uma mãe já deu entrevista, né? Uma mãe de uns alunos dessa escola, disse que nessa escola tem muitas brigas, brigas inclusive violentas, né? Na qual esse próprio menino estava envolvido também, e ela sempre alertou que da escola tem que tomar uma atitude dos governo, enfim, das autoridades tomarem algum tipo de atitude para poder resolver esse problema na escola. Ou seja, então o que nós devemos fazer? Infelizmente essa discussão não para por aqui, ela vai continuar por muito tempo, né? Mas eu trouxe aqui algumas reflexões para nós. Primeiro, os pais precisam ter mais responsabilidade. Saber que a partir do momento que você colocou um filho, uma filha neste mundo, é de sua total responsabilidade. De você saber o que ele está acessando, o que ele está cuidando, o que ele não está gostando, a sua atitude também, buscar mais orientação, buscar mais educação. É bem verdade que nós não ganhamos o manual para poder aprendermos a ser pais, né? Porém, existe tanta fonte, tanta informação, como esse vídeo aqui, por exemplo, para nós aprendermos a lidar melhor com os nossos filhos. Então, busque orientação. E também para nossas escolas. Hoje precisa mais de preparo, precisa mais de segurança, né? Ali a presença talvez de seguranças ou de policiais. E essa classe que também, infelizmente, é tão desvalorizada, que são os nossos professores, que ganham mal, repito, ganham mal. Isso é uma profissão tão importante para todos nós e infelizmente não tem esse devido valor, né? E acontecem situações como a professora Elizabeth. Então aqui inclusive os meus sentimentos para toda a família com essa triste notícia que receberam em toda a sua família, e que possamos aprender, né? Infelizmente talvez não vai ser a última situação que nós vamos ver, mas que nós possamos pensar em cada vez mais em algum tipo de solução para ajudarmos a diminuir cada vez mais esses problemas na sociedade. Bom, fez sentido esse vídeo para você? Curta, se inscreva, comente aqui. O seu comentário é muito importante para nós continuarmos aqui fazendo esse trabalho para o nosso canal, e levando informação, trazendo aqui questões sobre comportamentos, para cada dia nos tornarmos pessoas cada vez melhor. Um forte abraço, tchau, tchau.